Ex-União Soviética e Leste Europeu. Evolução e contexto histórico. Bom, evolução da Rússia. Qual a história? Lá no comecinho do século XX, a Rússia, o maior e o mais atrasado país europeu, enfrentou problemas na Primeira Guerra Mundial e sofreu crises de abastecimento. Em outubro de 1917, a insatisfação popular provocou uma revolução que levou os bolcheviques comunistas ao poder. No período compreendido entre 1917 a 1922, a Guerra Civil Russa, quem que estava contra quem, né, na Guerra Civil Russa? Russos vermelhos, comunistas, contra os russos brancos, forças reacionárias. Em 1922 veio o quê? União Soviética, composta inicialmente por 12 repúblicas. Desse ano até 1930, implantação do socialismo com a nova política econômica, a NEP. Na década de 1930, houve a coletivização das terras. De 1940 a 1945, a União Soviética participa da Segunda Guerra Mundial, liberta o leste europeu do nazismo, perde 20 milhões de habitantes e emerge como superpotência geoeconômica. Na década de 60, processo de estagnação da economia, que se desenvolvia com base em rígidos planejamentos econômicos, comandados pelo Gosplan, planos quinquenais. 1985, chegada ao poder de Mikhail Gorbachev, que propõe mudanças político-econômicas. Quais as mudanças políticas e econômicas que ele propõe? A perestroika e a glasnost. Perestroika foi o quê? Reestruturar a economia socialista. Reestruturar a economia socialista. Perestroika. Reestruturar a economia socialista. Reestruturar a economia socialista. Dinamização. E o glasnost abre o país politicamente para permitir críticas ao sistema. Abertura política para permitir críticas ao sistema. Abertura política para permitir críticas ao sistema. Então, perestroika, reestruturar o sistema da economia socialista. Reestruturar a economia socialista. Glasnost, a abertura política para criticar o sistema. Em 1985 a 1991, houve uma grande agitação política ocasionada pela glasnost. Que agitação? Teve uma tentativa de golpe reacionário do Partido Comunista, que não encontra respaldo popular nem do exército. Agosto a dezembro de 1991, houve reação dos políticos favoráveis à glasnost, resultando no fim da União Soviética. Aí, de 1991, desse ano, até 1996, então, durante 5 anos, houve a criação da CEI, e retorno ao sistema capitalista. PNB, Produto Nacional Bruto da Rússia, apresenta uma queda de 30%. PNB apresenta uma queda de 30%. Houve também a desativação do modo de produção socialista, que provocou o fechamento de empresas estatais e um enorme desemprego. Em 1997, a Rússia entra para a OTAN, aprova mudanças econômicas e acena, dá um oizinho para um auxílio do FMI. Um ano depois, séria crise financeira. Em 1999, o Vladimir Putin é nomeado primeiro-ministro e, na virada do ano, com a renúncia de Boris Yeltsin, assume o poder da Rússia. No governo do Putin, intensificaram-se os conflitos no Cáucaso. Depois da derrota para os chechenos, os russos passaram a uma ação mais enérgica contra daguestães e chechenos, agravando a crise no país e forçando milhares de habitantes do Cáucaso a migrar. Em 2004, o Putin é reeleito. Acontece recuperação da economia, forte crescimento do produto interno bruto, do PIB, e destaque para o petróleo. Em 2008, é eleito presidente da Rússia Dmitry
Medvedev. Putin continua no poder com o cargo de primeiro-ministro. A maioria russa deseja a continuidade da política de Putin. Em 2009, fim do conflito na Chechênia. Aí tiveram acordos comerciais entre Rússia e China, ataque reivindicado por um grupo islâmico do Cáucaso. Em 2010, duplo atentado no metrô de Moscou, assinatura do novo tratado de desarmamento nuclear entre Estados Unidos e Rússia, ondas de calor e incêndios florestais sem precedentes. Um ano depois, estamos caminhando cronologicamente. Medvedev reconhece o fracasso da política de luta contra a corrupção, ratifica um acordo de cooperação com o Japão na área da energia nuclear civil. Um ano depois, é eleito presidente da Rússia, Vladimir Putin. 2 anos depois, a Rússia apoia o separatismo da Crimeia, na qual há forte presença da população russa, resultado na sua anexação por Moscou. 2 anos depois, Rússia apoia a Síria em sua guerra civil. Putin é reeleito presidente. Em 2020, reforma da Constituição permite reeleição de Putin até 2036. Aspectos naturais da Rússia. Relevo. Apesar do enorme território, a Rússia apresenta um relevo com extensas planícies. São 2 planícies ao norte, a russa e a siberiana, separadas pelos montes Urais, ou seja, a gente tem uma formação montanhosa que separa 2 planícies, a russa e a siberiana. Também tem esse Monte Ural, que é uma formação montanhosa antiga, que também separa a Europa da Ásia, constitui uma anomalia geológica, rica em recursos minerais. No sul, a gente tem planaltos de Pamir, Altai e a cadeia do Cáucaso. Como que é o clima na Rússia? O clima da Rússia é bastante rigoroso, graças às altas latitudes em que o território se encontra, e também a pouca influência do mar. O oceano glacial ártico permanece grande parte do ano congelado. O clima é, em geral, do tipo temperado. Então, o clima é rigoroso, mas por conta das altas latitudes, ele é temperado. Clima temperado. Em geral, podendo se destacar 3 formações climatobotânicas. No extremo norte, clima polar e tundra. No extremo norte, clima polar e tundra. No centro-norte, clima temperado e frio. E a formação climatobotânica. Então, no extremo norte, clima polar e tundra. No centro-norte, temperado frio, e a formação climatobotânica é a taiga, que é a floresta de coníferas. E no centro-sul, clima temperado seco e estepes e pradarias.